Pois é, gente, estivemos aqui no 7º Congresso de Terapias por Contingências de Reforçamento. Um evento muito bom, que a gente conseguiu coletar vários depoimentos, que espero que vocês gostem, aproveitem. E eu vou liberando cada um para vocês. Qualquer coisa você já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha de confiança. E se inscrevendo no canal você me ajuda e ajuda o YouTube a mandar mais conteúdos como esse para você. Tá joia? Tem vários teóricos, várias entrevistas legais, vários relances, até algumas gravações integrais de exposições feitas ali. Espero que você goste, a gente se vê. Até já! Porque as pesquisas aplicadas, elas justamente vão se basear naquilo que foi descoberto em laboratório. E do segundo para o terceiro nódulo, que é a análise do comportamento aplicada e a aplicação, o serviço, a prática, o que nos reúne em termos comuns, né? Ambos os domínios estão preocupados com os comportamentos socialmente relevantes. Então, ou eu vou fazer pesquisas num nível de entender melhor os processos comportamentais envolvidos na sociedade, que tem uma relevância clínica, ou eu vou já diretamente aplicar esses princípios quando eu sou terapeuta, quando eu estou prestando um serviço. Mas, enfim, esses nódulos nos unem. E mais do que esses nódulos, a nossa epistemologia. Então, o behaviorismo radical é a nossa inspiração, né? Então, mais ou menos a mensagem de hoje, talvez minha e do Hélio, a gente não combinou, viu, gente? A gente só tem preocupações comuns. É que essa epistemologia, ela nos dá a direção a seguir, ela nos orienta para onde olhar, né? Então, eu vou dar alguns exemplos disso. Muito bem. Então, se nós somos, né, uma ciência que envolve uma filosofia e diferentes domínios, esse segundo domínio, ele foi, de uma certa forma, vulgarizado. Não é que vulgarizado? Ele foi usado como se fosse algo à parte desse quadro. Então, hoje fala assim, você usa a aba, você aplica a aba, você já tem a técnica aba. Então, eu brinco com os meus alunos que eu não uso, eu não aplico, eu não tenho aba, eu sou aba, né? No sentido de que eu sou um analista do comportamento aplicado. Se eu sou um analista do comportamento aplicado, eu, na verdade, vou aplicar as descobertas e as evidências nos três domínios, né? Então, eu não vou ter um método chamado ABA. Então, esse é o primeiro equívoco que fazem com a nossa ciência, e talvez alguns de vocês, alguns de nós, em algum momento da vida, tenha feito esse equívoco. A análise do comportamento é uma ciência, não é um método. Então, não importa se você é nesse momento, um terapeuta. Você está ali naquele domínio da prática. Só que você está, para você se titular o analista do comportamento, você faz parte, né, daquele conjunto dos três domínios. Da análise experimental, da análise aplicada e da prática. Sob a inspiração da filosofia behaviorista radical. A gente participou de uma pesquisa sobre os efeitos de procedimentos da FAP em clientes com depressão, e aí a gente mensurou, né, e aplicou e seguiu ali algumas regras de pesquisa. Então, esse é um grande equívoco, isso tem emperrado muito, emperrado e desviado a atuação de pessoas, né? Eu vou chamar essas pessoas de outsiders, né? Que não são vocês, né? Não são pessoas que vêm aos congressos, não são pessoas que conhecem o Hélio, o TCR, não são pessoas que conhecem a BPMC, não conhecem a CBR, não conhecem a USP, não conhecem a Carolina Boyer, não conhecem Fred Keller. Mas estão vendo na análise do comportamento, por exemplo, aplicado ao autismo, um método, uma técnica economicamente vantajosa e aparentemente fácil. E aí as pessoas começam, esses outsiders, a virem, aplicarem, criarem cursos para formar as pessoas com a técnica ABA, entre aspas, com o método ABA,
e depois se dão ao luxo de dar entrevistas sobre o que é análise do comportamento e vamos caminhar na profissionalização da análise do comportamento. Olha o perigo que nós estamos correndo. Eu nunca pensei que no Brasil a gente, em um momento, pudesse se preocupar com outsiders, né? Porque entre nós, a gente há anos coexiste, a gente tem questões e desafios interessantes entre nós. Eu vou mostrar aqui. E a gente discute, debate. Só que ninguém processa ninguém. Ninguém cria marketing barato. Então, esses outsiders são uma ameaça, uma das ameaças do tecnicismo, né? Agora já foi processado também, não me enfrenta. Agora tem... Deixei a algema no quarto. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês sabem. Mas não sabemos o que... Né? Sabemos, vocês sabem. Bom, se somos uma ciência, né? Então nós somos um processo que produz conhecimento, né? Nós observamos fatos, desenvolvemos teorias, envolve uma epistemologia, né? Envolve também uma tecnologia, porque nós somos uma ciência que está aqui, como os próprios fundadores disseram, né? Para o bem-estar, né? Do ser humano, da sociedade, para a evolução. Então, a tecnologia é essa compreensão de como se faz, é um know-how, de modo a fazer melhor, mas isso difere da técnica. Então, a técnica é o saber fazer, mas a tecnologia é a compreensão desse saber fazer de modo a fazer melhor e consistente com uma epistemologia. Então, uma das confusões que ocorre, você pega um aplicador de aba, né? Ele se forma como um técnico, ele tem lá uns anos de supervisão, mas depois ele resolve sair, mudar de emprego e ter a sua própria clínica. Mas ele teve uma formação só de aplicador. E aí ele está diante de uma criança no espectro autista, que tem crises de estereotipia, crises de birra, tem autolesivos e estereotipia. Aí ela tem uma colega, que é terapeuta ocupacional, diz para ela, olha, deixa... porque eu tenho uma outra técnica para isso que funciona, chama-se, sei lá, integração sensorial. Aí ela fala, ótimo, então aplica. Aí então um aplica a integração sensorial, o outro aplica a aba. São incompatíveis, epistemologicamente falando. Por quê? Na integração sensorial tem toda uma explicação de que aquela estereotipia, de que aquele autolesivo tem um mecanismo orgânico. E aí, os profissionais que compartilham dessa epistemologia, que não são todos os terapeutas ocupacionais, alguns, eles vão trabalhar com a estereotipia, com a crise de birra, fazendo alguns exercícios, ajudando o indivíduo a se reorganizar. E do ponto de vista da análise aplicada, isso pode estar sendo uma série de estratégias que vão reforçar esses comportamentos. Então, os melhores procedimentos para essas crises de estereotipia, de birras, que são ontogenéticas, são caso a caso, mas é você redirecionar e ensinar repertórios incompatíveis, ou reforçamento não contingente. A gente estuda isso. Mas um técnico, ele não vai fazer toda essa análise funcional. E não pense que o mundo está muito bem obrigado com isso. Por exemplo, o BACB, que é uma certificação norte-americana, ela também não está certificando o que nós vamos chamar aqui de essência da análise do comportamento. Eles também estão certificando uma série de conhecimentos teóricos de algum grupo de autores. E volta e meia a gente, uma vez uma reunião lá da BAE, era uma aula de verbal, e acho que a professora perguntou, quem aqui sabe definir tato e bando? Vários eram BACB e nunca levantaram as mãos. Ela falou, pode falar aqui comigo, quem tem vergonha. E as pessoas não tinham o conceito. Tinham a técnica, mas não tinham o conceito, né? Então, como ciência, eu não sou um técnico. Eu sou, no mínimo, um tecnólogo, né? E não vou também reproduzir o dogma de fé ou uma falácia de autoridade. Então, um dia desses eu vi um vídeo de um desses outsiders, né? E ele dizia o seguinte, não, fulano é o tal, ele que sabe disso.
Então a gente vai seguir o que ele fala, chama protocolo de não sei o quê. E ela dizia, ou ele, ela ou ele, né? As algemas já desceram, mas... It. A gente, em controle de estímulos nas pesquisas, a gente estuda anos, Sigman estudou anos, para ver se você faz 12 tentativas, 10, 15, 20, quanto que você repete. A questão não é o número, a questão é o quanto você randomiza os estímulos para não gerar um comportamento sob controle dos estímulos irrelevantes. Da criança ficar sob controle da posição do estímulo, ou ela ficar sob controle da sequência, que ela decora rápido. Então foram anos de estudos. Estes outsiders estão dando aula assim, olha, então a pessoa dando aula. Então você pega a criança, né? Então você pega a criança, você aplica, se você aplicar mais que 3, ela vai cansar. Então não aplica mais que 6, até 6 dá, viu gente? Até 6 dá, mas mais que 6 ela cansa. Isso é um técnico, não é isso que dá. Para ela não cansar, você faz vários outros procedimentos, mas você não determina o número de apresentações dos estímulos por essa coisa aí genérica de que ela cansa. E não é toda criança que cansa com 6 tentativas. A gente tem um pequerucho lá no Gaú, que ele prefere a hora de trabalho do que a hora de brincadeira no chão. Então ele toda hora pede para ir para a mesinha trabalhar. Para ele é muito reforçador. Bom, falam muito, AB é o método. Não é porque o método é a lógica de agir, são os procedimentos, com quem, com o que, como. Poderia ter uma definição mais sofisticada, né? E o procedimento, o técnico, o meio de fazer alguma coisa de acordo com o plano. É um processo organizado, lógico. Então, obviamente, que nós, analistas do comportamento, temos método. Temos, né, o método experimental, temos o método analítico, né? A gente separa em partes, mas não nos limitamos ao método. A gente tem uma epistemologia, uma ciência. Essa ciência foi proposta nossa, né, da análise do comportamento, por Skinner, concebendo essa ciência já em 53, né, 38, como um conjunto de comportamentos, né, uma disposição para aceitar os fatos, mesmo quando vai em oposição aos desejos, buscar regularidade. O nosso modelo de explicação é o de seleção por consequências, por isso que naquele momento em que eu encaminho por um trabalho de integração sensorial, e os comportamentos aparecem comigo e com a pessoa que está lá trabalhando, as duas abordagens vão entender de modo completamente diferente. E aí, mais com menos vai dar 0. Então, a criança vai ser reforçada num contexto a exibir as estereotipias e num outro não, né? Então, aqui só uma revisão da nossa proposta. Aqui está a formulação, né? Então não é à toa que o Instituto do Hélio chama-se contingências de reforçamento, porque quando Skinner propõe a primeira vez essa unidade tripétala, né, ele fala em reforçamento, né, não fala em punição e nenhum outro aspecto. Então ele vai dizer, quando a gente está dizendo a formulação adequada da interação organismo-ambiente, a gente tem que especificar a ocasião em que a resposta ocorre, a própria resposta e as consequências reforçadoras. Nesse momento é um back to basic, né? É a volta ao básico. Isso é macarrão ao sugo, né? Para a análise do comportamento. É o mais difícil de fazer, né? Para um bom chefe, quando você faz o macarrão ao sugo, você identifica se está carregando num tempero ou no outro, né? Então essa é a nossa unidade privilegiada de análise. Essa unidade privilegiada de análise foi destacada pelo Kimball, isso eu já trouxe ontem no curso, como uma revolução. Não é à toa que o Hélio pôs hoje, do 2001, Odisseia no Espaço, como paradigma da análise do comportamento, e foi considerado pelo Kimball em 2002 uma proposta da mesma envergadura que o gene e que o átomo. Então ele vai dizer, como o conceito, como a contingência de 3 termos, o Skinner nos deu um novo paradigma. Ele alcançou nada menos profundo para o estudo do comportamento e aprendizagem do que o modelo de Bohr de átomo e o modelo de Mendel de gene. Então é bastante forte, né?
Mas é assim como a análise do comportamento, até recentemente, entende essa unidade de análise proposta para Skinner. Aqui está ela, só para quem já esqueceu. Alguém? A hora que a gente esquecer disso, já era, né? Aqui estão as contingências principais, diga. Com licença, eu só preciso avisar que tem um veículo que tem risco de ser guinchado. É um Uno Prata PWK 7343. Aqui também. Mais volta. Volta, isso. Guinchado ou não? Vocês são de menos hoje em dia. Viu, Marta? Há um estudo que mostra que as pessoas com Alzheimer não esquecem aquela foto. Vai sair nunca, né? Mesmo com Alzheimer. Perfeito. E tem umas que põem uma espiral ainda, que fica melhor ainda, né? Mas essa básica não precisa dar para esquecer, né? Essas são as contingências principais, isso só para dizer o seguinte. Skinner morreu sem falar muito de discriminação condicional, e ele morreu bem tardiamente. E quando passou pela sala que estava apresentando relações de equivalência, ele falou, não entendo nada disso. E que relações de equivalência envolvem 4, 5, termos, né? Isso não quer dizer que ele tenha fechado com as questões e que a gente tem que ficar na unidade de 3 termos. Mas, como a gente tem um colega, o Roosevelt, que fala, saiu do operante discriminativo, eu tenho dificuldade de entender. Então ele é um pouco aqui, né? E contingências de reforçamento, e essas contingências aqui, Milleson, né? São essas bases, né? E aí eu estou chegando na definição de essência, e aí eu quero só retomar o Bear, Wolf e Riesling, não ele inteiro, mas quando ele fala que nós somos comportamentais no sentido de que o nosso foco é o comportamento em si como alvo e não algo sobre o comportamento. Por que eu vou ressaltar essa característica? Porque muitos dos protocolos atuais, né, inclusive o Verbal Behavior Map, que é um protocolo muito bom de observação direta de comportamento, né? Mas outros, eles retrocedem para pedir que o participante ou os pais do participante digam sobre o comportamento, digam algo sobre o comportamento. Então precisa tomar muito cuidado com o protocolo, porque ele nos afasta, né? O protocolo no sentido que eu vou explicar aqui, né? Ele nos afasta da nossa essência. A nossa essência é observar o comportamento e não pegar dados sobre o comportamento via o relato verbal, né? Um outro aspecto que eu destacaria também, que nós somos conceitualmente sistemáticos para sermos analistas do comportamento aplicados segundo esses 3 autores. Os nossos procedimentos têm que ser baseados e descritos em termos dos princípios básicos do comportamento. Então, quando eu digo assim, não, eu não vou falar em reforçamento, mas eu vou falar em validação internante ou externante, né? Já é uma conceituação que sairia um pouco do escopo, se desviaria um pouco dos nossos pilares mestres, porque daí eu já estou numa linguagem internalista, né? Um outro aspecto que eu destacaria é que nós somos responsáveis, né? A gente trabalha direto com o comportamento e tem medidas frequentes e diretas desse comportamento. Como terapeuta, a gente tem uma medida contínua dele, né? A gente está observando ele diretamente e aí cada terapeuta, por sua experiência, mede como quiser. Pode ser uma categorização, pode não ser, pode ser o que é mais a nossa essência do que tudo, que é fazer continuamente uma análise das contingências de reforçamento envolvidas naquele comportamento. Desculpe, essas características aqui, elas já são incorporadas por Cooper, Heron e Hilbert, em 2007. Eles se baseiam nas básicas de Bear, Wolf e Riesling, né? Que vocês todos devem conhecer, tem traduzido no site ainda, né, do Instituto. Aí o Cooper, Heron e Hilbert acrescentam
mais 5, que são muito bonitas, inclusive, a meu ver, né? Então, essa que eu destaquei é a questão da responsabilidade. Como a gente mede diretamente o comportamento, isso nos dá uma possibilidade de verificar os nossos sucessos, os nossos fracassos, igualmente importante, as nossas falhas, para poder se autocorrigir, né? Então, essa é a vantagem quando eu lido direto com o comportamento e com a medida dele. E essas duas são muito bonitas, capacitadora e otimistas, né? E pública e viável, né? Que são, vale a pena. Isso está no livro Applied Behavior Analysis, do Barron, do Cooper, Hero e Hewer. Bom, até aqui temos então a nossa essência, a meu ver. A nossa epistemologia e análise de contingências com base na contingência tríplice, né? Que no fundo, mesmo nos estudos de equivalência, de condicionalidade, mesmo que você vá pegar aquele conceito de Seidman, de análise contextual, que não é a mesma análise de outros autores. O contextual para Seidman é só um quinto termo a mais, né? O que a gente consegue manejar diretamente é a contingência tríplice. O resto são inferências, mas inferências superválidas, né? Muito bem. Agora vamos aos problemas internos, antes de falar dos outsiders. Antes não, porque eu já falei dos outsiders, né? Então eu já falei. Os que vêm de fora têm sido uma ameaça maior do que a nossa interna, mas nós temos problemas internos. Eu vejo que o nosso problema são os guetos, né? Então o que eu estou chamando de gueto, né? Eu estou chamando de gueto aquele pesquisador básico que não faz o que o Marcelo Benvenuti está fazendo, que é assistir uma palestra e vir num congresso de terapeutas. Não faz o que a Vera Otero está fazendo, que é uma terapeuta e está assistindo, e vai toda hora assistir a palestra do Gabriel com várias pesquisas. Então, os que navegam entre os domínios não são os guetistas, vamos dizer. Mas a gente tem na ABAI, por exemplo, 3 dias antes de começar o congresso todo da ABAI, tem o tal do SQUAB, Society for the Quantitative Analysis of Behavior, Sociedade da Análise Quantitativa do Comportamento. Se um dia vocês quiserem aprender a boiar, podem ir lá, né? O Marcelo está frequentando. Eu já frequentei, mas são pesquisadores. Alguns deles não se misturam conosco, porque tem esse viés de achar que eles constroem a ciência deles dentro desse gueto. Há outros que não, como o Peter Kilin, que é o atual presidente da ABAI. Ele é um pesquisador básico daqueles de fórmulas matemáticas e tudo, e ele vai, e ele é romântico, ele faz poesia, ele se apaixona, ele vai nas palestras de terapeutas, ele navega por todos os domínios. Então, o que eu chamo de gueto é que entre nós há aqueles que escolhem um dos domínios e nem sabem o que está rolando no outro. Então, o Moore e Cooper, né, citando argumentaram o seguinte, que em qualquer momento da nossa vida, como analista do comportamento, em particular, a gente pode atuar como analista do comportamento básico, como aplicado ou como um prático, né? Um analista do comportamento pode ter qualquer um desses papéis em qualquer momento, ou até os 3 papéis durante toda a sua carreira. Eu, particularmente, gosto de fazer isso, né? Então, eu gosto de ser terapeuta, gosto de ensinar e gosto de pesquisar. Obviamente, você não consegue fazer bem tudo, mas eu sou o que eu sou, né? Como diz o Gabriel. Eu sou desse jeito. Então, faço o que dá e como posso. O Moore também, ele diz o seguinte, veja que essa frase dele, essa fala dele, mostra os problemas internos que nós temos. Porque ele vai dizer o seguinte, qualquer um desses papéis é uma parte extremamente valiosa da análise do comportamento e cada uma merece total respeito. Então, se ele falou isso, é porque um domínio já desrespeitou o outro. E nós já nos sentimos, né, desrespeitados por pessoas que atuam predominantemente num desses domínios. Esse é um exemplo, não do desrespeito, mas talvez de um descaso, né, sei lá como chamar.
Um aluno meu fez um levantamento até 2014, né, de 2014, os 3 anos que antecederam a esse levantamento que eu pedi, do quanto o JABA cita artigos do JAB. Ou seja, o quantos artigos publicados no JABA, que é a análise do comportamento aplicado, cita os artigos de análise experimental do comportamento. São os 2 primeiros domínios, lembram? Olha, em verde, musgo, são os artigos que citaram o JAB. Quase nada, percebe? Então, os analistas aplicados citando os analistas aplicados. Tá? Então, são 2 fronteiras, JABA, análise do comportamento aplicada, e análise experimental do comportamento. Vejam o oposto agora. Os artigos do JAB, quanto que eles citam... Deixa eu ver se estou falando certo. Quantos artigos do JAB citam o JABA, que é o preto? Nada. É o JAB citando o próprio JAB. Agora, olhem isso no livro do Cooper, Heron e Hewitt, que é considerado um livro branco. Ele foi traduzido até na China. Só no Brasil, que eu não sei porque ainda não foi. Mas é um livro grande, assim. O pessoal brinca que é a Bíblia branca para quem trabalha com análise do comportamento aplicada. No livro inteiro, é um livro bem grande, eles não citam o JAB quase nada, só citam outras referências que incluem o JABA e incluem as outras literaturas. Então, percebe o que eu estou chamando de guetos internos, né? Então, isso traz essa afirmação que a gente não sabe de quem é, o Roosevelt que fala muito, a prática sem a teoria. Prática é o serviço e teoria eu estou chamando de a epistemologia, os conceitos e as pesquisas, né? A prática sem a teoria e sem a pesquisa básica traz desvios, né? A gente vai se desviando tanto que daqui a pouco a gente é outra coisa, né? Então, isso na sexualidade pode ser bom, né? Essas várias categorizações novas, mas para uma ciência que quer sustentar, né? Eu não sei, é uma questão para a gente debater. E a teoria e a pesquisa básica sem a prática, ela é incompleta. O que seria da análise do comportamento hoje, né, se ela tivesse ainda fechada em laboratórios de pesquisa básica? Então, o crescimento, a gente não teria a ABAI, não teria o ITCR, não teria a BPLC, provavelmente, né? Não teria uma série de movimentos fortes que conseguiram trazer muitas pessoas para a análise do comportamento. Então, hoje, os congressos da ABAI, elas reúnem em torno de 6.000 pessoas. Dessas 6.000 pessoas, que são em grandes centros, né, 70% são pessoas que fazem análise do comportamento aplicado, ou são terapeutas ou trabalham com crianças autistas, né? Os outros 30% são pesquisadores ou analistas conceituais ou filosóficos. Preocupada com isso, a ABAI, já quando eu era representante internacional, fez uma força-tarefa para corrigir isso, né? Então, eles tiveram uma ideia que é muito boa para a gente aplicar nos nossos congressos. Diz o seguinte: se você convidar alguém que faça primariamente uma pesquisa básica, peça para que ele ou ela mencione as implicações aplicadas do seu trabalho. Se você convidar alguém que faça um trabalho aplicado, peça que ele ou ela mencione as implicações teóricas do seu trabalho. Então, isso foi uma força-tarefa. Então, se você é convidado para fazer uma apresentação na ABAI, você recebe esse roteirinho pedindo que você faça isso, né? Justamente para evitar agora o que eu passo a falar, que é esse tecnicismo, né? Então, uma mesa só de aplicadores, por exemplo. Então, a nossa tecnologia é uma prática que nós temos baseada em evidência e na prática controlada, que envolve conhecer as pesquisas sobre processos e princípios. Não é o caso da gente fazer pesquisa básica, né, os que são eminentemente práticos, né?
que derivam os conhecimentos sobre como se fazer de modo a fazer melhor. E a questão da ciência eu já falei. Então, basicamente, para que você possa fazer isso que essa força-tarefa tem pedido para corrigir essa formação de guetos, você tem que ser, no mínimo, um consumidor do que o outro domínio faz, né? Você tem que ler e estudar de vez em quando, ou discutir com os colegas, que é até uma outra estratégia. Os protocolos que têm aparecido, então tem o protocolo, alguns colegas nossos até chamam, por exemplo, o registro de protocolo. Então a folha de registro, ela é um protocolo, mas a minha folha de registro, ela pode ser sutilmente diferente da sua, porque nós temos um tempo diferente com aquela criança, o número de estímulos é diferente. Então o protocolo, ele não pode ser superior a tudo isso que a gente falou até aqui. Então eu sei fazer análise do comportamento, eu sei fazer análise de contingências, né? Então nesse momento eu gosto até de lembrar, o DNGES não está aqui agora, né? Mas o DNGES fez um slide numa aula que a minha aluna Andréia copiou e eu pedi autorização para o DNGES para citar. Só que eu brinquei com o DNGES, eu falei, você é turista radical, raiz ou é Nutella? Ele falou, não, sou raiz. Eu falei, então tá bom, eu vou citar. Porque o que ele se aproveita de uma frase de Jung, que é assim, domine as técnicas, domine as teorias, domine os protocolos. Mas quando tiverem diante da alma humana, seja apenas uma alma humana. Isso é Jung. Aí ele parafraseia e fala assim, domine as teorias, domine as técnicas, domine protocolos, mas quando estiverem diante de... Mas quando você estiver trabalhando como um analista do comportamento, seja apenas um analista do comportamento. É Borelli aí, André, é isso mesmo? Fala no microfone que é melhor. Ela tirou com a foto dele aqui. Conheça todos os diagnósticos, domine todas as técnicas e manuais. O manual poderia ser um protocolo, né? Mas quando for analisar o comportamento, seja apenas um analista do comportamento. Eu achei bem feliz, né? Essa formulação. Bom, então, por que a gente está preocupado com o tecnicismo, com os protocolos? Que a gente está preocupado com eles superarem tudo isso de rico que a gente sabe fazer, né? Então, eu me permito citar eu mesma aqui, por falta de vergonha absoluta. É um texto, eu nem lembro aonde. Os princípios básicos do comportamento são universais, descobertos em laboratório, em pesquisas cuidadosamente planejadas, e já foram demonstrados em um imenso conjunto de populações. Mas a cada novo cliente, a cada novo participante, cada um deles exige do analista do comportamento aplicado uma análise das contingências que atuarem e atuam sobre aquele cliente. Exige a identificação do repertório de linha de base, o repertório de entrada antes de planejar a intervenção, seja no âmbito da pesquisa aplicada ou da intervenção, né? Isso é para desfazer o equívoco de que nós somos um pacote de procedimentos, que nós somos um protocolão, né, do que fazer. Não, é fácil, deixa que eu já sei. Vou até ensinar. Não fiz psicologia, que aqui no Brasil a maioria mas eu fiz um curso lá, mas aqui no Brasil, o que tem de especial em ter feito psicologia? Parece, né, pelos estudos ainda mais superficiais, que é o curso que mais disciplinas tem em análise do comportamento. Mais do que os de pedagogia, de história, de geografia e educação física. E nos Estados Unidos eles vêm de todos os lugares. Então, quando um brasileiro quer pedir equivalência e ele manda para os Estados Unidos as horas que ele teve em análise do comportamento na graduação, isso equivale lá a um título de mestre. Tamanho, número de horas, com todas as deficiências que a gente tem no Brasil, né? Então, nós, não sei por que eu falei isso, não tenho a menor ideia, alguém tem? Não sei, eu dei uma viajada aqui agora, mas é exatamente para dizer que nós temos uma formação que diz que o bom dele. Diz que o bom é aquele que não se
leva muito a sério. Mas a gente se leva, mas brinca, né, Hélio? Porque humor em tempos difíceis, né? Mas isso é para dizer o seguinte, né? A gente tem uma formação que me permite olhar o protocolo de cima, né? Com um olhar crítico. Por exemplo, o Verbal Behavior Map, que eu tanto falo, né? Ele é um observatório do comportamento. O Mark Sandberg foi brilhante em propor aquilo, só que lá pelas tantas eu vi que não tem nenhuma avaliação do grafo motor da criança. E a criança no espectro, ela tem uma série de dificuldades. Então você não pode ficar restrito. Você tem que olhar para o cliente, ficar sensível às contingências e falar, esse menino não pega um lápis, esse menino não pinta dentro, como é que vai ser isso na escola? E aí você insere isso na sua avaliação de analista do comportamento. Então, não é um conjunto fechado, o slide anterior mostra que ele não é a priori. E aqui eu relevo que ele não é geral, não é para todos. Ele é customizado. Eu não posso chegar e dizer, ó, faz assim que vai dar certo. Depende daquela criança, né? Então, uma boa indicação do quanto nos importamos verdadeiramente com cada cliente é a forma como descrevemos o que fazemos com cada um. No campo do autismo, por exemplo, a gente denomina os nossos programas de atendimento de programas de ensino individualizados, que é o P. E não temos pacotes fechados de procedimentos que devam ser aplicados a todos os clientes da mesma forma e na mesma sequência. Nem o repertório dessa criança, ele segue a uma sequência linear de habilidades. Então, muitas vezes você ensina alguns repertórios que poderiam ser, para uma criança típica, pré-requisitos, né? Então, a gente tinha uma criança que não vocalizava, mas quando a gente foi mais esmiuçando o repertório de leitor dela, ela lia tudo. Ela lia por relações de equivalência, ela pareava os estímulos com os desenhos, você dava um texto para ela, pequeno, que ela tem 5 anos, pedia para ela apontar o que se referia com imagens e com encaixes, e fazia isso, era o seu cliente dela. Né? Então, não somos técnicos e nem aplicadores de protocolos, somos analistas do comportamento. Né? Essa cegueira derivada de uma ruptura entre a prática e a ciência afetam, ao meu ver, a sobrevivência dela, da nossa abordagem. Sem a ciência, a prática comportamental começa a ser gradualmente adulterada e acabará por desaparecer. Precisamos da nossa epistemologia, da nossa filosofia, para ser possível fazer novas análises funcionais diante de novos problemas. Os problemas são desafiantes, né? Então, se você tem a análise de contingências como seu instrumento principal, e você aprendeu, né? E você tem a direção a seguir, qual é o seu objetivo e a sua visão de mundo, né? Aí você consegue resolver problemas novos. A técnica simplesmente não nos fornece a ferramenta para desenvolver e aprimorar a nossa área. O que eu vi ao redor do mundo em relação a isso, né? O México, Japão, Noruega, Austrália e Nova Zelândia são muito parecidos com o Brasil. O Brasil, eu não sei se vocês sabem, é o maior país em análise do comportamento fora dos Estados Unidos. Não é à toa que eu fui eleita, né? Porque eu sou lindona, charmosa, brasileira, né? Os brasileiros americanos já queriam abraçar, né? Os brasileiros, não é bem assim. E por quê? Desculpa, mas lembra que a capa do Brasil, você lembra? Qual era a capa do programa da ABA Campinas, 2004? ABA Campinas. Eram 2 dançarinas, assim. Alguns ficaram revoltados, mas estava bonito, estava estético. Mas, enfim, o Brasil é respeitadíssimo. O Hélio Guilherme, ele não vai lá, mas ele é conhecido por todo mundo lá. A nossa aba aqui em Campinas, na reunião dos conselhos, o Dr. Guilherme, quando fala em Brasil, já fala, porque ele ajudou, ele era presidente, ele organizou a vinda da ABA no Brasil em 2004, foi a maior reunião internacional da ABA. Foi a do Brasil, 2.000 pessoas.
Então, esses países, eles têm uma forte história em análise mental do comportamento, tem um início recente em clínicas de autismo. No Brasil, o Brasil é recente em autismo, mas ele é muito sólido em terapia comportamental de adulto, né? Tem um perfil semelhante esse país, e o prognóstico que eu vejo é uma sobrevivência e um crescimento saudável da área nesses países. A Índia, estive lá em 2017. Uma população imensa, 0,3 bi, e um doutor em análise de comportamento. Centenas de clínicas em autismo, centenas. Alguns analistas fazem festas com a certificação pelo BACB. A meu ver, começam no nível mais técnico, né? Um grande pesquisador, analista do comportamento, ele rodou nesse teste aqui. Ele foi reprovado. E ele, para mim, é um analista experimental bárbaro e conhece e já ajudou crianças autistas. Mostra que a gente, educador, sabe, o teste não mede tudo. Então, ele mede 154 questões de alguns autores. Eles privilegiaram alguns autores. A delegação da ABA para a Índia foi levar a ciência da análise do comportamento, criar cursos de ensino superior em análise do comportamento. Então, a gente visitou pesquisadores, ministros, a gente foi recebido pelo ministro da Ciência e Tecnologia lá da Índia, mas o prognóstico não é muito promissor, porque é um país que está eminentemente na técnica, né? China, 1,3, maior que a Índia, sem notícia de doutores em análise do comportamento, são clínicas em autismo, e a delegação da BAE levou a ciência à análise do comportamento. O livro do Bill Weir foi traduzido, mas quando você vai discutir com eles, eles não saem muito. Você fala, por que você aplicou o fading out aqui? Ah, não, o protocolo tal, fulano, ele não sabe fazer uma análise funcional, né? Então, é um país prognóstico, né, é duvidoso. Itália, vários programas de pós-graduação, alguns em análise do comportamento, não exclusivamente, OBM autismo se desenvolvendo agora, terapia comportamental, e a Itália começou muito como a gente, unidos com os cognitivistas, e hoje estão se separando. O crescimento da área está em curso, parece que vai crescer em dois grandes grupos, né? Os cognitivo-comportamentais e os comportamentais. Jordânia, a delegação da ABA criou um programa de mestrado lá, então a ABAE começou, foi recebido pela princesa lá, a mãe do rei, na verdade, que é inglesa, né? E ela quis começar pela universidade. Então a Jordânia está num desenvolvimento muito interessante, a gente vai ouvir falar mais, né? Então a primeira clínica em autismo, ela foi criada depois desse programa de mestrado. O início foi com uma formação científica, né? Em suma, nos países em que há uma sólida base em análise mental do comportamento, a prática cresce de um modo sustentável e sem dissociação entre ciência e aplicação. Essa certificação, que a gente está começando a se ver as voltas com ela, cuida da manutenção da profissionalização, mas é a universidade e instituições científicas que precisam cuidar da formação. A formação é a chave, uma formação continuada, não atrelada à certificação, para evitar conflitos de interesse. E nós, para onde nós estamos indo, Brasil, né? A gente também tem o Hélio dá aula nos nossos cursos lá da USP, e eu pedi para ele fazer uma questão na prova final, né? Então, quem começou a análise do comportamento no Brasil? Era a pergunta dele. E a gente precisa saber, quem começou, vocês sabem? Vamos falar em jogral. Quem começou a análise do comportamento no Brasil? Fred Keller. Só que aí é só com a tua aula, né? E a maioria acertou, mas teve um que falou que foi Hélio Milhagem. Variou a questão com o professor. Mas não, foi o único que chegou. Bom, os terapeutas e pesquisadores, historicamente, a
A gente está sempre junto em congresso da BPIC, da SBT e nos debates também. A gente está sempre junto. Nunca esqueça a primeira apresentação de Maria Delícia de Sonhos na SBT. Lotou sala, Maria Amélia Matos, a primeira fileira. Corajosíssima, era um congresso hardcore em ciência, né? E lá foi ela e desse dia em diante está tudo junto e misturado. Hoje há uma proliferação de cursos de formação em ABA. A ABA aqui não é mais autismo, né? Em terapias específicas, né? Sei lá, eu vejo cursos em DBT, outro dia eu vi um curso de método não sei o que para terapia de casais. Não lembro, não sei, não lembro o nome. Com exigência de protocolos e aplicações específicas de técnicas. Volta a uma aplicação de escalas, alguns técnica pela técnica e alguns professores sem formação suficiente. Então eu vejo um risco de desaparecimento da análise do comportamento enquanto ciência. E um aparecimento perigoso, fiquem atentos às redes aí, da análise do comportamento como profissão desatrelada da sua epistemologia original. Então a Sigrid Glenn disse o seguinte, lá em Texas, no departamento, na universidade dela, existe um departamento chamado de análise do comportamento. E aí, numa discussão com ela, a gente perguntava, Glenn, quando é o momento da gente criar a disciplina e a profissão análise do comportamento? E ela dizia, quando vocês forem fortes o suficiente. Por ironia do destino, quem eu tenho visto propor isso nas redes é uma pessoa fora da área, um outsider, de outra profissão, e que está fazendo esse movimento. Dependendo do número de assinaturas, ele vai para o Congresso. É assim que se cria uma profissão. Olha o horror, né? Nunca imaginei que eu fosse viver para ver isso, né? Está no logo, muito chique, muito obrigada. Elaine, obrigada também por